Homem joga água fervendo em espírito que gritava em frente sua casa. Se prepare para cenas fortes. Ele já havia preparado a panela de água quente. Cansado de ouvir esse espírito chorar alto, foi lá, localizou bem o som do grito. Parece até uma poça de lágrimas no chão. Ele mira com precisão. E tome água, espírito ruim. Na mesma hora, o espírito engole o choro. O mundo espiritual está cada vez mais nítido. Mas mesmo com tantas aparições, as pessoas duvidam. Será que os espíritos podem morrer de novo, igual acontece nas possessões dos filmes? De uma coisa eu sei. Este sofreu dobrado.